Programa Proclame o Evangelho com Fábio Marzarotto. Conhecendo o Evangelho através do estudo da Bíblia. Um programa da Igreja Cristã Bíblica. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Programa Proclame o Evangelho. Todos os sábados às 17 horas. A Palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho. Agora, na Alternativa FM, ensinamento bíblico com o pastor Fábio Marzarotto. Muito bem, na semana passada nós paramos no livro de Êxodo, no capítulo 32. Nós estamos vendo enquanto Moisés aguardava que Deus desse a ele os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Ele ficou 40 dias em cima do cume do Monte Sinai e Deus também deu a ele a planta do tabernáculo. Um templo fixo, ou melhor, um templo móvel que a nação de Israel transportaria pelo deserto na sua jornada até a terra de Canaã. Até que eles tomassem a terra, então depois eles teriam que fazer um templo fixo, né? Um templo físico, né? Esse era tipo uma barraca, por isso tabernáculo. Nós vimos essas peças, mas enquanto Moisés estava lá em cima, o povo ali embaixo, né, estava pensando diferente da coisa. Capítulo 32, vamos retomar lá então. Capítulo 32, o verso 1. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a este Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. 40 dias, e eles acharam que Moisés tinha morrido. Eles tinham dúvida onde que Moisés estava. Mas a nuvem de Deus estava sobre o monte. Os raios, o fogo ainda estava lá demonstrando que Deus estava presente. Eles tinham jurado, eles tinham prometido: tudo que Deus disser, nós faremos. E agora, eles já estão mudando de ideia, rapidamente, 40 dias depois. Veja só, o verso 2. Disse-lhes Arão: Tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-me. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxe a Arão. Ele os tomou das suas mãos e com burril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. O povo esqueceu, 40 dias, rapidinho, esqueceu das 10 pragas, esqueceu que Deus abriu o Mar Vermelho, esqueceu que Deus deu para eles codornizes e estava esquecendo, eu não sei como, mas todo dia de manhã Deus mandava um maná para essa gente e eles estavam esquecendo. Eles achavam que esse maná vinha da onde? Que eram esses deuses? Eles esqueceram do Deus que havia dado a lei para eles. Já estavam quebrando o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Quebrando o segundo mandamento, para não adorar, não dirigir oração, nada que exista em cima dos céus, nem imagem de anjos, nem de seres celestiais, nem imagem de criaturas que há na terra, nem de homens, nem de mulheres, nem de animais, nem do que há debaixo do mar ou debaixo da terra. Deus havia deixado isso bem claro. Êxodo capítulo 20, abre lá, você vai ver. Capítulo 20, a partir do verso 3, esses 2 mandamentos. Eles já tinham esquecido disso. Imagine você, amigo ouvinte, no lugar de Deus. Imagine você criar um filho, e aí o filho está chegando perto de completar a maioridade, você está ensinando ele, e de repente ele não lhe chama mais de pai, ele chama outro de pai dele. Que negócio é esse? Você não ficaria indignado com a situação? No mínimo você ensinar uma lição para ele, não é mesmo? Eles fizeram um bezerro de ouro e não pararam por aí. Verso 5 do capítulo 32 de Êxodo. Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro e apregoando disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Depois o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu.
Depressa se desviou do caminho que lhes ordenei e fizeram para si um bezerro de fundição. Perante ele se inclinaram e lhe ofereceram sacrifício e disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, é povo de dura cerviz. Sabe o que é dura cerviz? Coração duro. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Então eu farei de ti uma grande nação. Marque bem, amigo ouvinte. Deus diz para Moisés assim, eu vou eliminar essa gente. Eu vou acabar com eles. Eu vou liquidar com eles. Vou matar tudo. Não está essa palavra aí, mas eu estou deixando bem claro para você. Deus está dizendo assim, eu vou acabar com esse povo e de você, Moisés, eu vou fazer uma grande nação. Deus estaria sendo infiel para com a promessa que ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó? De maneira nenhuma. Moisés era descendente deles. Deus não estava deixando de cumprir a palavra dele. Deus estava a ponto de destruir o povo. Imagine a situação. Porque Deus é um Deus santo, Ele não tolera pecado. Verso 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo que tirastes da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de dizer os egípcios: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te a ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, seus servos, aos quais por ti mesmo jurastes e lhe disseste: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas dos céus, e lhe darei toda esta terra de que tenho dito, para que a possuam por herança eterna. Deus está a ponto de destruir o povo e Moisés intercede pelo povo. Ele ora, ele clama a Deus para que não destrua o povo. Verso 14. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Amigo ouvinte, quando fala que Deus se arrependeu, não quer dizer que ele errou. Só que ele mudou de ideia. Ele ouviu a oração de Moisés e mudou de ideia. Ele ouviu o que Moisés disse e disse: tudo bem, vamos segurar mais um pouquinho. Mas nunca se esqueçamos que todo pecado traz consequências. Verso 15. Voltou-se Moisés e teu no monte com as tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas ambos dos lados, de um e de outro. De um e de outro lado estavam escritas. Aquelas tábuas eram obras de Deus, era a obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Então ele chega lá embaixo, ele encontra Josué, eles escutam um alarido da festa, né, como se fossem vitoriosos, né, cantando. O negócio estava desenfreado, a situação estava complicada lá embaixo mesmo. Não era uma simples festinha a uma imagem, ela passou dos limites. Verso 19. Chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe a ira e arremessou das mãos as tábuas e a quebrou aos pés do monte. Na frente de todo o povo ele fez isso. Moisés tomou a ira agora. Interessante, antes ele intercedeu pelo povo e agora ele vê com os próprios olhos o que Deus já estava vendo. E ele joga aquelas tábuas que Deus fez, a escrita de Deus, ele quebra elas ao pé do monte. Demonstrando para nós, amigo ouvinte, que eles haviam quebrado o mandamento, que eles haviam quebrado a lei de Deus. E ele não parou por aí. Verso 20. Então tomou o bezerro que tinha feito e o queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, e o espargiu sobre a água e deu a beber aos filhos de Israel. Tá aí o Deus de vocês, vai virar pó e vocês vão tomar. Vocês vão engolir esse Deus, esse falso Deus. Olha o verso 25. Mas ainda assim, mesmo Moisés fazendo isso, o povo não parou. A situação estava desenfreada. Eu não sei se você tem uma certa experiência como eu infelizmente já vivi no mundo, já cometi muitos pecados, muitos erros, mas nós estamos próximos a uma época em que as pessoas passam dos limites. Carnaval. E você vê coisas assim que anojam, vê situações que realmente é vergonhoso, aquilo transtorna, sabe? Eu não sei se você acha isso bonito, e eu não acho. Isso é errado.
Mas as pessoas passam dos limites e fazem coisas que não fazem geralmente no restante do ano. E as consequências depois vêm nos meses seguintes, com doenças, com crianças que não estavam planejadas e por aí vai. Mas a situação aqui não é muito diferente. A situação aqui está até pior, talvez, do que essa que eu acabei de comentar aqui. Verso 25: Vendo Moisés que o povo estava desenfreado e que Arão havia deixado a solta para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, verso 26 do capítulo 32: Quem é do Senhor, vem a mim. E se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então ele lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, passai e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. Os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés e caíram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens. O pecado traz consequência. É triste ter que ouvir uma cena dessas, mas foi a única forma de fazer o povo parar. Tamanha atrocidade e a nojeira que eles estavam cometendo. 3.000 almas. Não esqueça que Deus queria destruir todos. Você acha isso injusto? Deus ia eliminar todo o povo e deixar só Moisés e dele fazer uma grande nação. Moisés intercedeu. Agora, daqueles 600.000 homens que saíram, sem contar mulheres e crianças, o que dava em torno de 2.400.000 pessoas, 3.000 morrem. Aí acabou. Verso 29: Então disse Moisés: Hoje fostes separados para o Senhor, pois cada um foi contra o seu filho e contra o seu irmão, e hoje ele vos abençoou. Quem ele? Deus. A tribo de Levi se separou do restante. Deixou o pecado. Só a tribo de Levi. E eles são a tribo que Deus vai escolher e escolheu para fazer o sacerdócio no tabernáculo, para servir a Deus ali, para fazer mediação entre Deus e o povo, para ensinar o povo sobre a palavra de Deus e como andar nos caminhos de Deus. Pois bem, Moisés quebrou a placa, morreram esse povo aqui, e aí Moisés tem que voltar ao monte. Ele faz tábuas novas, capítulo 34. Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedras novas, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. Capítulo 34, verso 31. E lá foi Moisés de novo para cima do monte pegar os 10 mandamentos, para o povo ter como testemunho, para não se esquecer da aliança que eles haviam feito com Deus. Eles disseram: tudo que Deus falou, nós faremos. Não é fácil, né, amigo ouvinte? Nós, quando assinamos um contrato, devemos cumpri-lo. Você segue adiante e a gente vai ver algumas coisas a mais a respeito do tabernáculo, que nós já vimos na lição passada. No capítulo 39, no verso 42 e 43, diz assim, Conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Moisés inspecionou toda a obra e viu que tinham feito como o Senhor ordenara. Então Moisés os abençoou. O tabernáculo, aquele templo, aquela tenda que eles carregavam, onde Deus ia se mostrar presente, como ele se mostrava já numa coluna de nuvem à noite, numa coluna de fogo durante o dia, uma coluna de nuvem para fazer sombra para o povo no deserto, à noite uma coluna de fogo para aquecer eles no meio do acampamento. Agora Deus ia se colocar sobre essa tenda chamada tabernáculo, esse templo que ficava bem no centro do arraial, bem no centro do acampamento. Quando eu digo arraial é isso, bem no meio mesmo. Capítulo 40, verso 17. Olha o dia em que eles inauguraram o tabernáculo. No primeiro mês do 2º ano, ao primeiro do mês, o tabernáculo foi levantado. Lembra da última praga? Foi no primeiro mês do primeiro ano, no 14º dia que eles sacrificaram o cordeirinho. Aqui eles já estão no primeiro mês do 2º ano ao primeiro mês. Eles levantaram o quê? O tabernáculo. Construíram o templo. E aí,
Verso 34, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A palavra de Deus diz que foi colocado os holocaustos sobre o altar e Deus mandou fogo do céu e consumiu. E as orientações que Deus dá para o povo de Israel no livro de Levíticos, especialmente para os levitas, é que eles deveriam usar esse fogo do altar para o incenso. Eles deviam carregar dentro do incensário, quando eles estavam andando, uma brasa para recomeçar o fogo. Tinha que ser esse mesmo fogo. Então a pessoa que era responsável tinha uma responsabilidade muito grande de transportar isso sempre e manter acesa estas brasas, para ter sempre esse fogo que foi Deus que tinha enviado. O livro de Levíticos, ele vai dar todas essas ordens, você vai passando por ele. Mas sabe o que é interessante? Nesse primeiro dia, no capítulo 10 do livro Levítico, os filhos de Arão, o sumo sacerdote, aquele que uma vez por ano entrava diante de Deus, lá onde que tinha a Arca da Aliança, e fazia sacrifício pelo povo, intercedia pelo povo, os filhos dele, Nadab e Abiú, olha só, capítulo 10, verso 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, puseram incenso sobre eles e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então irrompeu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Esses dois filhos são os dois filhos mais velhos de Abraão. Primeiro dia da inauguração, eu não sei o que deu na cabeça desses dois homens. Eles tinham todas as instruções, eles sabiam como deveria ser feito todas as coisas. Porque você já ouviu falar aquela coisa assim: eu adoro Deus do meu jeito e da minha maneira. Não é assim que funcionam as coisas. Deus exige adoração do jeito dele e da maneira dele. Tem que ser do jeito de Deus, da maneira de Deus. Esses dois resolveram adorar a Deus do jeito deles e da maneira deles. Olha o que aconteceu. Eles pegaram um fogo estranho, um fogo que não era lá do altar, onde Deus mandou o fogo. Entraram diante de Deus com incenso, que representava as orações do povo. E o que acontece? Deus consome eles. Juízo de Deus. Era clara as ordens. Não é brincadeira. Com Deus não se brinca. A palavra de Deus diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantou também ceifará. É sério. Deus é um Deus gracioso, Deus é um Deus bom, mas Deus é um Deus sério. Ele é santo. Ele não tolera o pecado. Esses dois homens morreram. Nós podemos tirar uma lição daí. Nós não devemos adorar a Deus do nosso jeito e da nossa maneira. Nós temos que adorar do jeito de Deus e da maneira de Deus. Por isso você precisa conhecer a Deus. Precisa dedicar tempo ao estudo da palavra de Deus. Nós temos visto desde o começo desse estudo que a única coisa que Deus pede do homem é que ele se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo, creia no Cordeiro de Deus, creia no Salvador que Deus disse que enviaria para nos livrar dos nossos pecados, para nos perdoar dos nossos pecados. Amigo ouvinte, é importante, não existe outra maneira de se chegar a Deus a não ser por meio do Salvador, por meio de Cristo. Nós vimos que nós não conseguimos cumprir a lei, esse povo já quebrou a lei, esses dois aqui agora já ignoraram as ordens de Deus e foram consumidos por causa disso. Aqueles que creem em Deus são abençoados e Deus perdoa os seus pecados, mas aqueles que não creem e querem fazer do seu jeito e da sua maneira, dizendo Deus vai ter que me aceitar, é isso que acontece. Vão passar a eternidade longe de Deus. Até porque ninguém merece estar na presença de Deus. É graça, é favor não merecido. É somente pela fé em Jesus Cristo. Não existe outra forma. Nadab e Abiú são prova absoluta disso. Então, aquele negócio, eu adoro a Deus do meu jeito, da minha maneira, e você não tem nada que ver, cuidado, hein? Não sou eu que falo, é a Bíblia. Nadab e Abiú quiseram fazer desse jeito, do jeito deles, na maneira deles. Deus, infelizmente, os consumiu, matou eles. Deus exige adoração do jeito dele e da maneira dele. Nós estamos falando de um Deus que serve, mas um Deus que quer as coisas do seu jeito, da sua maneira. Um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que é gracioso, um Deus que é bondoso e amoroso. Por isso enviou um Salvador para nos dar vida eterna.
A palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho.